Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque as histórias aqui vão mexer com seu coração. E se você pudesse seduzir alguém sem ser vista? Se todas as suas inseguranças simplesmente desaparecessem? Marina descobriu esse poder quando conheceu Lúcio, um empresário milionário que é cego há 6 anos. Mas quando ele tem a chance de recuperar a visão, tudo muda. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar seu like se você acredita que o amor vai além do que os olhos podem ver. Vamos lá! A mansão de Lúcio Valente tinha o silêncio de um museu. Não o silêncio vazio de um lugar abandonado, mas aquele calculado, controlado, onde cada som tinha permissão prévia para existir. Marina sentiu isso no momento em que cruzou a porta de entrada naquela segunda-feira de março. Senhorita Vilela. A voz veio da sala de estar, grave e sem qualquer inflexão de boas-vindas. Pontual. Bom começo. Lúcio estava sentado em uma poltrona de couro escuro, postura ereta, mãos pousadas nos braços da cadeira com precisão militar. Os óculos escuros cobriam metade do rosto anguloso, e os cabelos castanhos ondulados estavam perfeitamente penteados para trás. Ele usava camisa social branca e calça de alfaiataria preta, como se fosse para uma reunião de negócios, não para ficar em casa. Bom dia, senhor Valente, Marina respondeu, ajeitando a bolsa no ombro. Ela havia passado a manhã escolhendo o que vestir, optando por calça jeans escura e blusa branca simples. Discreta. Profissional. As regras são simples. Ele não perdeu tempo com amenidades. Você trabalha de segunda a sexta, das 8 horas às 16 horas. Limpeza geral da casa, preparação de refeições básicas, organização. Tudo tem um lugar específico aqui. Tudo. Não mova nada sem necessidade. Não reorganize por iniciativa própria. Eu preciso saber onde cada objeto está. Marina observou o homem à sua frente. Aos 34 anos, Lúcio Valente tinha a aparência de alguém que já fora bonito e sabia disso, mas que agora usava essa beleza como armadura, não como convite. A mandíbula marcada estava tensa, os lábios firmes em linha reta. Entendo, senhor. Evite conversas desnecessárias. Se precisar me informar algo, seja breve e objetiva. Não entre no meu escritório sem bater. Não me toque sem avisar antes. Não reorganize meus livros em braille. Ele fez uma pausa. E principalmente, não sinta pena de mim. A última frase saiu com um veneno sutil, como se ele já tivesse lidado com isso centenas de vezes. Não sinto, Marina respondeu, e era verdade. Ela sentia outras coisas, curiosidade, cautela, uma pontada de irritação com a frieza dele, mas pena não estava na lista. Lúcio pareceu minimamente surpreso com a resposta direta, mas não comentou. A primeira semana foi exatamente como ele havia prometido, robótica. Marina limpava, cozinhava, organizava. Lúcio dava ordens curtas, agradecia com monossílabos, desaparecia no escritório por horas. Ele se movia pela casa com a precisão de quem havia memorizado cada centímetro quadrado, contando passos, usando pontos de referência táteis. Raramente tirava os óculos escuros, mesmo dentro de casa. Marina descobriu, através da fofoca discreta da vizinhança durante uma ida ao mercado, que ela era a 9ª empregada em 2 anos. As outras haviam pedido demissão, todas pelo mesmo motivo: ele é impossível. Frio como gelo. Trata a gente como robô. Mas Marina precisava do emprego. A pós-graduação em literatura não se pagava sozinha, e as contas não esperavam. Então ela seguiu as regras, manteve distância, trabalhou em silêncio. Até sexta-feira. 15h47. Marina estava terminando de organizar a cozinha, guardando as compras da semana. Ela não ouviu se aproximar. Lúcio se movia com uma leveza surpreendente para um homem de 1,83 m. Tem suco de laranja? A voz dele surgiu atrás dela, mais próxima do que Marina esperava. Ela se virou rápido demais, ainda com uma garrafa na mão. O cotovelo dela bateu no braço dele. A garrafa escorregou. Lúcio reagiu por instinto, estendendo as mãos para evitar que ela caísse. E então aconteceu. As mãos grandes e quentes de Lúcio se fecharam nos braços de Marina, logo acima dos cotovelos. Ela prendeu a respiração. Por 3 segundos, talvez 4,
eles ficaram ali, congelados. Ela podia sentir a força contida nos dedos dele, a pegada firme mas não violenta. Podia sentir o calor da pele dele através da manga fina da blusa. Mas foi Lúcio quem pareceu realmente afetado. Os dedos dele se moveram minimamente, quase como se estivessem memorizando. A respiração dele ficou perceptivelmente mais profunda. Marina percebeu, e a percepção veio como um raio, que ele estava sentindo. Realmente sentindo. A textura da blusa. O contorno dos braços dela. O leve tremor que percorria o corpo dela. Desculpe, ela sussurrou. Sua voz saiu mais rouca que o normal, uma característica que sempre a deixará envergonhada, mas que naquele momento pareceu preencher o espaço entre eles como mel escorrendo. Lúcio soltou os braços dela como se tivesse levado um choque. Deu 2 passos para trás. As mãos dele tremeram visivelmente antes que ele as fechasse em punhos ao lado do corpo. A geladeira. Porta de cima. Sua voz saiu tensa, controlada demais. Sim, senhor. Marina pegou o suco, serviu em um copo, estendeu para ele. Lúcio pegou o copo com cuidado exagerado para não tocar nos dedos dela novamente. Ele bebeu metade de um gole, pousou o copo na bancada. Marina. Era a primeira vez que ele usava o nome dela. Sim. Pode me chamar de Lúcio. Senhor Valente é muito formal para alguém que trabalha aqui todos os dias. Ela piscou, surpresa. Lúcio, então. Ele acenou com a cabeça, pegou o copo novamente e saiu da cozinha. Mas antes de virar o corredor, Marina viu seus ombros subirem e descerem em uma respiração profunda. Sozinha na cozinha, Marina encostou na bancada. Seu coração batia rápido. As marcas dos dedos dele ainda pareciam queimar em seus braços. Ela olhou para o relógio. 16h02. Hora de ir. Enquanto pegava a bolsa e se dirigia à porta, um pensamento começou a se formar na mente dela. Um pensamento perigoso, provocante, impossível de ignorar. Lúcio era cego. Ele não podia vê-la. Não podia julgar as manchas de vitiligo que subiam pelo pescoço como dedos de luz. Não podia franzir a testa para a cicatriz de queimadura que marcava o antebraço direito. Não podia comparar o corpo dela com algum padrão impossível. Mas ele podia sentir. E algo no jeito que aquelas mãos haviam tremido, no jeito que a respiração dele havia falhado, ele havia sentido muito. Marina fechou a porta da mansão atrás de si e caminhou até o ponto de ônibus com um sorriso lento se formando nos lábios. O fim de semana inteiro, ela pensou. Pensou nas possibilidades. Pensou no poder que nunca soube que poderia ter. Marina voltou na segunda-feira diferente. Não era algo que pudesse ser visto facilmente. A calça jeans era a mesma, a blusa branca também. Mas ela havia trocado o perfume. Nada do floral discreto de sempre. Hoje era jasmim, denso, levemente adocicado, o tipo de fragrância que não pede licença para entrar em um ambiente, simplesmente toma posse dele. Ela também havia deixado o cabelo mais solto, as ondas castanhas caindo sobre os ombros em vez do coque funcional. E escolhera uma blusa de tecido mais macio, aquele tipo de algodão que parece seda ao toque. Lúcio estava na sala de estar quando ela chegou, como sempre às 8h em ponto. Bom dia, Lúcio. Ela viu o corpo dele ficar rígido no momento em que a voz dela alcançou os ouvidos dele. Viu a leve virada de cabeça, como um animal farejar o vento. O perfume havia chegado antes das palavras. Bom dia. A resposta veio depois de uma pausa mínima, mas perceptível. Marina sorriu para si mesma e foi começar o trabalho. A primeira jogada veio às 10h23. Lúcio estava no escritório, fones de ouvido conectados ao computador, provavelmente revisando algum arquivo de áudio para a empresa. Marina bateu de leve na porta, esperou a permissão, entrou com um copo d'água. Achei que estivesse na hora de se hidratar, ela disse, aproximando-se da mesa. Lúcio tirou os fones. Obrigado. Marina colocou o copo na mesa, na posição exata onde ele sempre deixava. Então, em vez de simplesmente sair, ela ficou ali. Perto. Mais perto do que seria necessário. Está muito concentrado no trabalho? Ela deixou a voz sair naturalmente rouca, sem forçar. Tenho um projeto com prazo. Ele estendeu a mão para pegar o copo, e Marina calculou o movimento com precisão milimétrica.
Quando os dedos dele tocaram o vidro, os dedos dela ainda estavam lá. O contato durou menos de 1 segundo. Só o suficiente para que a pele dela roçasse a pele dele. Só o suficiente para que ele congelasse. Desculpe, ela murmurou, retirando a mão devagar. Então se inclinou minimamente, apenas o suficiente para que a voz dela ficasse mais próxima do ouvido dele, para que o perfume se intensificasse. Não queria atrapalhar. Ela saiu do escritório antes que ele pudesse responder. Sozinho, Lúcio segurou o copo com mais força do que o necessário. Suas mãos tremiam. Ele tentou voltar ao trabalho, mas as palavras no áudio pareciam não fazer mais sentido. Tudo que ele conseguia processar era o fantasma daquele toque, o rastro persistente de Jasmine no ar, a maldita voz rouca que parecia ter sido projetada especificamente para desmontar o autocontrole dele. A segunda jogada veio durante o almoço. Marina preparou um risoto de cogumelos. Ela havia descoberto que Lúcio gostava de texturas cremosas, sabores marcantes. Serviu o prato dele e se sentou do outro lado da mesa pequena na cozinha, algo que nunca havia feito antes. Você não costuma comer aqui, Lúcio comentou, a garfada parada no meio do caminho. Pensei em fazer companhia. Se incomodar, posso. Não me incomoda. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marina observava. Observava a forma como as mãos dele encontravam o garfo, o copo, o guardanapo com precisão automática. Observava a mandíbula marcada, a forma como os lábios se moviam ao mastigar. Observava e memorizava. Como você perdeu a visão? A pergunta saiu suave, genuinamente curiosa. Lúcio parou de comer. Por um momento, Marina achou que ele fosse se recusar a responder. Mas então... Acidente de carro. Há 6 anos. Não foi culpa minha, se está se perguntando. Um caminhão furou o sinal. Trauma craniano severo, dano no nervo óptico. Ele falou como quem recita fatos médicos, sem emoção. Fiquei em coma 2 semanas. Quando acordei, não havia mais luz. Sinto muito. Não sinta. Eu não sinto mais. Mentira, Marina percebeu. Ele sentia. Muito. Você tinha namorada? Na época? Tinha. Lúcio deu um sorriso amargo. Durou 3 meses depois do acidente. Ela disse que me amava, mas não conseguia lidar com a situação. Tradução: não queria passar a vida com um cego. Marina se levantou, rodeou a mesa. Lúcio ficou tenso imediatamente. O que você está? Xi. Ela pousou a mão no ombro dele. Sentiu os músculos ficarem rígidos como pedras sob a camisa. Ela era uma idiota. Lúcio soltou uma risada curta, sem humor. Você não a conhecia. Não preciso. Marina apertou o ombro dele levemente, então soltou. Qualquer pessoa que abandona alguém no pior momento é idiota. Pronto, veredicto dado. Ela voltou para o próprio lugar, terminou de comer. Mas podia sentir que alguma coisa havia mudado. Lúcio estava mais silencioso, mais pensativo. E suas mãos, ela notou, tremiam minimamente ao segurar o garfo. A terceira jogada, a mais ousada, veio à tarde, na biblioteca. A mansão tinha uma biblioteca impressionante, parede inteira de estantes do chão ao teto. Metade dos livros estava em braille, a outra metade eram edições antigas que Lúcio mantinha por apego emocional, memórias de quando podia ver. Lúcio. Marina chamou da porta. Ele estava sentado em uma poltrona, livro em braille aberto no colo. Sim. Preciso limpar as prateleiras de cima, mas não alcanço. Você se importa de me ajudar? Só preciso que segure a escada. Não era verdade. Marina poderia facilmente pegar a escada sozinha, arrastá-la. Mas ele não sabia disso. Claro. Lúcio se levantou, deixou o livro de lado. Marina já havia posicionado a escada, e ele tateou até encontrá-la, segurou com firmeza. Vou subir, ela avisou. Subiu 3 degraus. Depois 4. Estava na altura perfeita agora. Ela se virou na escada, movimento desnecessário para limpar uma prateleira, mas necessário para o que ela queria. Pode chegar mais perto? A escada está meio instável. Lúcio deu um passo à frente. Agora estava quase colado na escada,
uma mão de cada lado segurando, olhos vazios apontados para cima, para onde estava a voz dela. Marina se inclinou, estendeu a mão para uma prateleira alta. O movimento a colocou a centímetros do rosto dele. Ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Podia ouvir a respiração dele ficando irregular. Conseguiu. A voz dele saiu tensa. Quase. Ela se esticou mais. O perfume de jasmim despencou sobre ele como onda. O tecido macio da blusa dela roçou o ombro dele. Lúcio fechou os olhos atrás dos óculos escuros, gesto inútil, já que não enxergava mesmo, mas automático. Os nós dos dedos dele ficaram brancos de tanta força segurando a escada. Pronto, Marina desceu devagar. Muito devagar. Quando chegou ao chão, estava no espaço minúsculo entre a escada e o corpo dele. Frente a frente. Centímetros separando. Nenhum dos dois se moveu. Marina podia ouvir o coração dela batendo. Apostava que ele também podia ouvir. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro dele, algo amadeirado, masculino, misturado agora com uma pitada de suor nervoso. Marina. Foi quase um sussurro rouco. Sim. Você está muito perto. Estou. Ela não se afastou. Os segundos se arrastaram. 3, 5, 10. O ar entre eles parecia eletrificado, vibrando com tudo que não estava sendo dito. Então Marina deu um passo para o lado, saiu do espaço confinado. Desculpe. Escada estreita. Ela pegou o pano de limpeza e saiu da biblioteca, deixando Lúcio ali, mãos ainda agarradas na escada, respiração completamente descalibrada. O resto da semana seguiu o mesmo padrão. Toques acidentais. Proximidade calculada. Voz rouca no momento certo. Marina ia embora todos os dias às 16 horas em ponto, impecavelmente pontual, impecavelmente profissional. Mas Lúcio estava desmoronando. Sexta-feira à tarde, ele cometeu 3 erros em um arquivo de áudio que estava editando, algo que nunca acontecia. Queimou o café porque se distraiu. Derrubou um copo porque suas mãos estavam tremendo. E quando Marina se despediu às 16 horas, desejando bom fim de semana, ele só conseguiu murmurar algo ininteligível em resposta. Sozinho na mansão, Lúcio encostou a cabeça na parede fria da cozinha e admitiu para si mesmo. Ele estava completamente, irremediavelmente, perigosamente atraído pela empregada. E o pior, ou melhor, era que ele tinha certeza absoluta de que ela sabia. Marina, sentada no ônibus a caminho de casa, sorriu para a janela. O jogo tinha oficialmente começado. A terceira semana trouxe mudanças sutis mas perceptíveis. Lúcio começou a procurar desculpas para estar no mesmo cômodo que Marina. Precisava de um café. Queria saber o que tinha para o almoço. Esquecera um livro na sala de estar. Sempre algo. Marina fingia não notar. Mas notava. Notava tudo. Notava como ele ficava mais tempo na cozinha enquanto ela cozinhava, sentado à mesa com o notebook, trabalhando em um projeto que provavelmente poderia ser feito em qualquer lugar da casa. Notava como a respiração dele mudava quando ela passava perto. Notava como ele virava a cabeça na direção dela, como se os ouvidos dele a seguissem. Ela estava vencendo. Mas ainda não era a hora do checkmate. Sexta-feira chegou com chuva pesada e uma reunião difícil para Lúcio. Marina ouviu tudo do andar de baixo, não intencionalmente, mas as paredes da mansão não eram tão grossas assim. A voz dele ao telefone, normalmente controlada, estava tensa. Um investidor importante estava recuando. Um projeto poderia ser cancelado. Palavras como prejuízo e fracasso flutuavam escada abaixo. Quando a ligação terminou, houve silêncio. Então o som de algo, um livro, talvez, sendo arremessado contra a parede. Marina subiu as escadas silenciosamente. Lúcio estava no escritório, de pé na frente da janela, mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. A chuva tamborilava no vidro. Os ombros dele estavam visivelmente tensos, toda a postura irradiando frustração. Lúcio. Ele se virou bruscamente. Você ouviu? Não era pergunta. Ouvi. Não adiantava mentir. Você está bem. Estou ótimo. A ironia cortava. Acabei de perder possivelmente R$ 200 mil, mas estou ótimo. Marina fechou a porta atrás de si.
O clique fez Lúcio ficar mais alerta. O que você está fazendo? Você está tenso. Ela se aproximou. Deixa eu ajudar. Marina. Minha mãe é fisioterapeuta. Eu cresci vendo ela tratar gente com tensão muscular. Aprendi algumas coisas. Mais perto agora. Senta no sofá. Não precisa. Senta. No sofá. Não foi pedido. Foi ordem. Algo no tom de comando fez Lúcio obedecer. Ele caminhou até o sofá de couro do escritório, sentou-se. A postura ainda estava rígida, defensiva. Marina rodeou o sofá, ficou atrás dele. Relaxa os ombros. Estão relaxados. Mentiroso. Ela colocou as mãos nos ombros dele. Mesmo através da camisa social, ela podia sentir os músculos contraídos, duros como pedra. Você está tenso assim porque está tentando controlar tudo sozinho. Há quanto tempo ninguém te ajuda a soltar? A escolha de palavras não foi acidental. Lúcio engoliu seco. Muito tempo. Então deixa eu cuidar de você. Só dessa vez. Só agora. Ela começou a trabalhar nos ombros. Movimentos profissionais a princípio, pressão firme nos pontos de tensão, dedos encontrando os nós musculares e desfazendo-os com técnica precisa. Lúcio soltou um suspiro involuntário. Bom? Ela perguntou, voz baixa, próxima ao ouvido dele. Bom. Marina trabalhou em silêncio por alguns minutos. Chuva lá fora. Respiração deles lá dentro. As mãos dela se movendo, amassando, aliviando. Ela sentia o corpo dele começando a ceder, os músculos finalmente soltando a tensão que provavelmente carregavam há dias. Então ela mudou. Sutil. Progressivo. Os toques ficaram mais lentos. As mãos deslizavam além de pressionar. Os dedos traçavam linhas além de amassar músculos. Você usa muita tensão aqui, ela murmurou, dedos subindo até a base do pescoço. Precisa soltar. Lúcio assentiu, incapaz de falar. Marina desabotoou o primeiro botão da camisa dele. Depois o segundo. O corpo dele ficou rígido novamente, mas de forma diferente agora. Não tensão de estresse. Tensão de antecipação. Marina. Deixa eu trabalhar. Agora ela tinha acesso à pele nua dele. E céus, aquela pele. Quente, macia, músculos definidos rolando sob os dedos dela. Ela massageou o pescoço, a base do crânio, desceu para os ombros novamente. Mas agora era pele contra pele, e tudo mudou. Os toques ficaram ainda mais lentos. As unhas dela arranhavam levemente quando as mãos deslizavam. Ela se inclinou mais, até que os lábios dela quase tocassem o ouvido dele. Melhor. A voz dele saiu rouca, quebrada. Sim. Marina sorriu contra o cabelo dele. Ela desceu pelas costas dele, mãos firmes sobre a camisa ainda vestida, mas os toques eram íntimos agora, nada profissionais. Voltou para os ombros. Para os braços. Massageou os bíceps, desceu até os antebraços. Quando chegou nas mãos, ela parou. Lúcio tinha cicatrizes nas palmas das mãos, do acidente, ela imaginou. Linhas brancas, levemente levantadas. Marina traçou cada uma com os dedos, delicada, reverente. Eu tenho cicatrizes também, ela disse suavemente. Onde? Em vez de responder, Marina pegou a mão direita dele e guiou até o próprio antebraço. Posicionou os dedos dele sobre a cicatriz de queimadura que marcava a pele desde a infância. Aqui. Queimadura. Eu tinha 7 anos. Derrubei água fervente no braço. Os dedos dele exploraram a textura alterada da pele. Lento. Cuidadoso. Quase. Carinhoso. Ninguém nunca tocou elas com carinho, Marina confessou. Só com curiosidade mórbida. Ou pena. Ou nojo. É suave, Lúcio disse, voz baixa. Quente. Parte de você. Algo se apertou no peito de Marina. Ela guiou a mão dele até o pescoço, onde o vitiligo desenhava manchas mais claras. Aqui também. Vitiligo. Começou na adolescência. As pessoas olham. Sempre olham. Os dedos dele traçaram as manchas com uma gentileza que fez os olhos dela arderem. Não consigo ver, ele disse.
Mas consigo sentir. E o que eu sinto é pele. Só pele. Sua pele. Marina fechou os olhos, deixou a mão dele repousar ali por mais um momento. Então, gentilmente, soltou. Ela olhou para o relógio na parede. 16h02. Meu horário acabou. Lúcio pareceu despertar de um transe. O quê? Marina rodeou o sofá, ficou na frente dele. Lúcio ainda estava sentado, camisa aberta mostrando o peito definido, cabelo levemente bagunçado pelas mãos dela, expressão completamente perdida. São 16 horas. Preciso ir. Marina, espera. Segunda-feira eu volto. Ela se inclinou, e por um momento Lúcio achou que ela fosse beijá-lo. Mas ela apenas ajeitou a gola da camisa dele, dedos roçando a pele do pescoço. Passa um bom fim de semana, Lúcio. Ela saiu do escritório, desceu as escadas, pegou a bolsa. Lúcio ficou no sofá, completamente destruído. O corpo dele vibrava. Cada terminação nervosa estava em chamas. A camisa ainda estava aberta. O perfume de jasmim ainda pairava no ar. O fantasma das mãos dela ainda queimava na pele dele. Ele levou as próprias mãos ao rosto, respirou fundo. Meu Deus, ele sussurrou para o escritório vazio. O que essa mulher está fazendo comigo? Lá fora, Marina sorriu durante todo o trajeto de ônibus até em casa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Marina passou o fim de semana em guerra consigo mesma. Parte dela, a parte racional, cautelosa, dizia para recuar. Aquilo estava ficando perigoso. Lúcio era seu patrão. Ela precisava do emprego. Brincar com fogo assim só terminaria em queimadura. De novo. Mas a outra parte, a parte que ela não sabia que existia até 3 semanas atrás, estava sedenta por mais. Pela primeira vez na vida, Marina se sentia poderosa. Desejada. No controle. E aquilo era viciante. Segunda-feira amanheceu com céu limpo e decisão tomada. Ela não ia mais fingir que era acidente. Marina chegou às 8 horas, como sempre. Lúcio estava na cozinha, tomando café. Ele virou a cabeça quando ouviu os passos dela, e mesmo sem ver, ela podia sentir a tensão emanando dele. Bom dia, ela disse. Bom dia. A voz dele saiu controlada demais, formal demais. Ele estava tentando reestabelecer distância. Ela não ia permitir. O dia passou em um estranho balé de evitação. Lúcio se trancou no escritório. Marina trabalhou em silêncio. Mas a tensão estava lá, grossa como neblina, impossível de ignorar. 15h30. Marina terminou tudo o que precisava fazer. Guardou os materiais de limpeza. Lavou as mãos. Olhou-se rapidamente no espelho do banheiro. Agora ou nunca ela sussurrou para o próprio reflexo. Subiu as escadas. Bateu na porta do escritório. Entre. A voz de Lúcio estava tensa. Marina entrou, fechou a porta. Desta vez, trancou. Lúcio ouviu o clique da tranca e ficou imóvel. Marina, o que? Termina o que estava fazendo, ela disse calmamente. Vou esperar. Lúcio hesitou, depois voltou a atenção para o computador, mas era óbvio que não estava mais processando nada. 2 minutos depois, ele desligou tudo. Pronto. O que você quer? Marina atravessou o escritório. Seus passos eram lentos, deliberados. Quando chegou na frente dele, ela se ajoelhou. O que você está fazendo? A voz dele saiu aguda, assustada até. Marina pegou as mãos dele. Grandes, quentes, tremendo minimamente. Quero que você me sinta. De verdade. Marina, isso não é. Xi. Ela guiou as mãos dele até o próprio rosto. Posicionou as palmas dele contra as bochechas dela. Sente. Os dedos dele ficaram rígidos por um momento, resistindo. Mas então, como se alguma represa tivesse se rompido, eles começaram a se mover. Lento. Exploratório. Mapeando. Testa. Sobrancelhas. Têmporas. Maçãs do rosto. Nariz. Lábios. Marina fechou os olhos, deixou ele explorar. Os dedos dele eram surpreendentemente gentis, traçando cada curva, cada ângulo, como se estivesse lendo braille no rosto dela.
Quando os polegares dele passaram pelos lábios dela, Marina os beijou. Gentil. Um de cada vez. A respiração de Lúcio falhou. Marina. Pescoço agora. Ela guiou as mãos dele para baixo. Aqui tem vitiligo. As manchas. Sente as diferenças de textura? Sinto. Mal era um sussurro. Os dedos dele traçavam as manchas com reverência. É suave. Não tem diferença de temperatura. Só, você. Marina guiou as mãos dele pelo pescoço, pelos ombros, descendo pelos braços até chegar na cicatriz de queimadura. Você já conhece essa? Conheço. Ele traçou a marca conhecida. Ombros. Ela guiou novamente. Braços. As mãos grandes dele envolveram os braços dela, memorizando. Agora. Marina se levantou. E antes que Lúcio pudesse processar, ela subiu no colo dele, uma perna de cada lado, sentando nas coxas dele. Marina. A voz dele era puro pânico. O que você está? Agora ela colocou as mãos no rosto dele, obrigando-o a encará-la mesmo sem visão. Você vai me conhecer do jeito que eu quero. E ela o beijou. Não foi gentil. Não foi hesitante. Foi um beijo de reivindicação, de controle absoluto, de desejo que vinha sendo contido por 3 semanas e agora explodia como represa rompida. Marina beijou Lúcio como se estivesse morrendo de sede e ele fosse água. Lábios contra lábios, língua exigindo entrada, mãos nos cabelos dele, puxando, controlando o ângulo. Lúcio ficou paralisado por 2 segundos, talvez 3, completamente tomado de surpresa. Mas então algo nele cedeu. As mãos dele, que estavam suspensas no ar sem saber onde pousar, agarraram a cintura dela, puxaram-na mais perto. O beijo se aprofundou. Línguas se encontrando, explorando. Lúcio beijava com uma fome que combinava com a dela, mas Marina ainda estava no comando, ditando o ritmo, a intensidade. Ela mordeu o lábio inferior dele, puxou, depois lambeu como pedido de desculpas. Lúcio gemeu contra a boca dela. Todos os sentidos dele explodiram ao mesmo tempo. Paladar, ela tinha gosto de café e menta e algo indefinível que era só dela, viciante. Som, a respiração acelerada de ambos, os pequenos sons que escapavam da garganta dela, o som molhado dos beijos. Tato, o corpo dela pressionado contra o dele, quente, macio e real, os cabelos dela escorregando entre os dedos dele, a pele dela sob as mãos dele. Olfato, jasmim, sempre jasmim, misturado com algo almiscarado que era puro desejo. Calor, ela estava queimando, ou era ele, ou eram os dois, fundindo. Marina comandou o beijo até que ambos estavam sem ar, então se afastou minimamente. Os lábios dela roçaram a bochecha dele, desceram para a mandíbula, para o pescoço. Marina, Lúcio ofegou. Espera. Não. Ela mordeu o pescoço dele, logo abaixo da orelha. Você esperou tempo demais. Eu esperei tempo demais. Ela beijou, mordeu, marcou, deixando provas visíveis na pele dele. As mãos dele apertaram a cintura dela com força, e ela sabia que também deixaria marcas lá, marcas invisíveis, mas que ela sentiria por dias. Marina subiu novamente para a boca dele, beijou até que ambos estivessem tremendo. Então, lenta e deliberadamente, ela se afastou. Saiu do colo dele. Lúcio ofegava como se tivesse corrido uma maratona. O cabelo estava completamente bagunçado. Os lábios inchados. Marcas vermelhas no pescoço. As mãos ainda estendidas, procurando por ela. Marina. Ela olhou para o relógio na parede. 16h01. São 16h, Lúcio. Sua voz estava rouca de desejo, mas firme. Meu horário acabou. Você não pode. Ele se levantou, cambaleante. Você não pode me beijar assim e simplesmente ir embora. Posso. E vou. Marina pegou a bolsa que havia deixado perto da porta. Marina. Havia desespero na voz dele agora. Por favor. Ela voltou, ficou na frente dele. Pegou a mão dele, beijou a palma. Pensa em mim durante o fim de semana, Lúcio. Pensa no que você quer. No que eu quero. E na segunda, a gente conversa. O que você quer? Ele segurou a mão dela com força, não deixando ir. Me diz.
Agora. Marina se aproximou novamente, ficou na ponta dos pés, sussurrou no ouvido dele. Tudo. Então se soltou da mão dele e saiu. Lúcio ficou parado no meio do escritório, corpo inteiro tremendo, lábios ainda sentindo o gosto dela, pele ainda queimando onde ela havia tocado. Ele levou a mão ao pescoço, sentiu as marcas que ela havia deixado. Sorriu, um sorriso torto, atordoado, completamente rendido. Céus, Marina, ele sussurrou para o escritório vazio. O que você fez comigo? Mas ele já sabia a resposta. Ela o havia possuído completamente. E o pior, ou melhor, é que ele estava absolutamente disposto a ser possuído. Marina, no ônibus, encostou a cabeça na janela e sorriu. Lúcio Valente, o homem que controlava tudo, que mantinha todos à distância, que construíra muros intransponíveis ao redor de si mesmo, tinha acabado de desmoronar nos braços dela. E ela mal havia começado. O fim de semana foi um inferno para Lúcio Valente. Sábado passou em câmera lenta. Domingo foi ainda pior. Ele não conseguia se concentrar em nada. Trabalho, podcast, livros, tudo parecia sem sentido. Tudo que existia era a memória daquele beijo, o gosto dela ainda fantasma em seus lábios, o perfume de jasmim que parecia ter impregnado permanentemente seu escritório. Ele tocou as marcas no pescoço repetidas vezes. Elas ainda estavam lá, levemente sensíveis ao toque, lembretes físicos de que não tinha sido alucinação. Marina o tinha beijado. Mais que isso, ela o tinha possuído. Subiu no colo dele, controlou cada segundo, marcou-o como território. E ele tinha deixado. Pior, ele tinha adorado. Mas na solidão do domingo à noite, a razão começou a voltar. E com ela, o pânico. Ele era o patrão. Ela era a empregada. Havia uma dinâmica de poder inerentemente problemática ali. E se ela se sentisse pressionada? E se estivesse fazendo aquilo por medo de perder o emprego? E se ele estava sendo um completo canalha aproveitador? Quanto mais Lúcio pensava, mais se convencia. Segunda-feira ele teria que demiti-la. Por mais que doesse. Por mais que cada célula do corpo dele gritasse contra. Era a coisa certa a fazer. Segunda-feira, 7h45. Lúcio estava na sala de estar, tenso como corda de violino, ensaiando mentalmente o discurso. 8h em ponto. A chave girou na fechadura. Bom dia, Lúcio. Aquela voz rouca. Ele fechou os olhos atrás dos óculos escuros, reuniu toda a força que tinha. Marina, precisamos conversar. Silêncio. Então passos se aproximando. Ela parou na frente dele. Sobre sexta-feira ele continuou, forçando firmeza na voz. Foi inapropriado. Eu sou seu patrão, você é minha funcionária. Existe uma relação de poder aqui que torna qualquer envolvimento problemático. Antiético. Antiético, Marina repetiu. O tom era indecifrável. Sim. Então acho melhor que... Você acha que eu não tenho poder aqui? A interrupção foi tão afiada que Lúcio parou no meio da frase. O quê? Você acha, Marina repetiu, e agora havia fogo na voz, que eu não tenho poder nessa situação? Marina, não é sobre. É exatamente sobre isso. Ela deu um passo à frente. Lúcio podia sentir a presença dela, a intensidade. Você está me demitindo porque acha que precisa me proteger de mim mesma? Acha que eu sou alguma vítima indefesa que não sabe o que quer? Eu não disse isso. Eu escolhi beijar você, Lúcio. Cada palavra era uma martelada. Eu escolhi tocar você. Eu escolhi subir no seu colo. Ninguém me forçou. Ninguém me coagiu. Eu quis. Lúcio abriu a boca, fechou. Não tinha resposta para aquilo. Você sabe qual é o poder de verdade aqui? Marina continuou. Você está cego. Eu vejo você. Eu controlo o que você sente. Quando eu quero te tocar, quando eu quero te beijar, onde eu quero que suas mãos fiquem. Eu decido tudo isso. Marina. Se alguém tem poder nessa sala, Lúcio Valente, sou eu. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Lúcio podia ouvir a própria respiração, acelerada. Podia ouvir a dela também, forte, determinada.
Você passou o fim de semana pensando em mim? Ela perguntou, voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Ele não respondeu. Não precisava. Eu também pensei, Marina confessou. Pensei no gosto da sua boca. No som que você fez quando eu mordi seu pescoço. Em como suas mãos tremiam na minha cintura. Lúcio engoliu seco. Pensei no que eu quero fazer com você. Nas coisas que quero que você sinta. Em como quero te fazer perder completamente o controle que você se agarra tanto. Ela se aproximou mais. Agora estava a centímetros dele. Você me faz sentir poderosa, Lúcio. Pela primeira vez na minha vida, eu olho para um homem e sei, que ele me quer sem julgamentos. Sem comparações. Sem ver as imperfeições que todo mundo sempre viu. Marina pegou a mão dele, colocou sobre o próprio coração. Batendo rápido, forte. Você sente isso? Eu quero você. Não porque você é meu patrão. Não porque preciso do emprego. Mas porque quando estou perto de você, eu me sinto viva. Completa. Poderosa. Lúcio estava tremendo agora. A mão dele sobre o coração dela, sentindo cada batida acelerada. Um homem que não pode me julgar pelo que vê, ela sussurrou. Um homem que tem que confiar no toque, no cheiro, no som. Você não faz ideia do quanto isso é libertador para mim. Marina. A voz dele saiu rouca, quebrada. E o que você quer fazer comigo? Ele sentiu o sorriso dela. Não viu, mas sentiu na mudança da respiração dela, no calor que emanou. Tudo, ela disse simplesmente. Lúcio soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Isso não é profissional. Não, não é. Marina entrelaçou os dedos com os dele. Mas é adulto. É consensual. E é real. Você quer isso? Deus, sim. Escapou antes que ele pudesse filtrar. Então pare de tentar me salvar de uma escolha que eu estou fazendo. Pare de decidir o que é melhor para mim. Se você não me quer, tudo bem. Diz. E eu vou embora e a gente esquece que isso aconteceu. Ela se afastou um passo, soltou a mão dele. Mas se você me quer tanto quanto eu te quero, então para de lutar contra isso. Lúcio ficou ali, paralisado. Toda a vida dele tinha sido sobre controle. Sobre manter distância. Sobre não se permitir querer porque querer significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade significava dor. Mas Marina estava ali, oferecendo algo que ele nunca pensou que poderia ter novamente. Conexão real. Desejo mútuo. Escolha. Eu te quero, ele disse, voz baixa mas firme. Deus do céu, Marina, eu te quero tanto que não consigo pensar em mais nada. Mas eu não quero que você se sinta pressionada. Eu estou no comando. Ela voltou, pegou o rosto dele com ambas as mãos. Entende isso? Eu mando aqui. Se alguém está sendo seduzido, é você. Se alguém está sendo caçado, é você. Lúcio soltou uma risada sem humor. Eu percebi. Então para de lutar. Para de pensar. Só, sente. E ela o beijou novamente. Diferente da sexta. Este beijo não era fogo e fúria. Era promessa. Era declaração. Era acordo selado. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Então Marina disse, ainda segurando o rosto dele. Não estou demitida. Definitivamente não. E isso vai continuar. Se você quiser. Eu quero. Ela beijou ele rapidamente. Nos meus termos. Nos seus termos, Lúcio concordou. Marina sorriu, passou os dedos pelos cabelos dele, ajeitando a bagunça que tinha feito. Bom, agora eu preciso trabalhar. Você tem reunião às 10 horas. A mudança abrupta para profissionalismo fez Lúcio rir. Você é impossível. Eu sei. Ela se afastou completamente agora. Ah, e Lúcio? Sim. Não tente recuperar o controle. Você não vai conseguir. Ela saiu para a cozinha, deixando-o ali com um sorriso bobo no rosto e a certeza absoluta de que ela estava completamente certa. Ele não tinha mais controle nenhum. E pela primeira vez em 6 anos, isso não o assustava. Quinta-feira, 12h15.
Marina estava preparando o almoço, risoto de limão siciliano com camarão, porque ela tinha descoberto que Lúcio adorava frutos do mar. Ele entrou na cozinha, atraído pelo cheiro. O que é? Espera e vai descobrir. Ela mexia a panela, adicionando caldo aos poucos, no ritual hipnótico do risoto perfeito. Lúcio se aproximou, ficou atrás dela. As mãos dele encontraram a cintura dela naturalmente, como se aquele fosse o lugar delas. Não posso esperar, ele murmurou contra o cabelo dela. Marina sorriu, pegou a colher de pau, soprou levemente e virou-se nos braços dele. Abre a boca. Ele obedeceu. Ela colocou a colher entre os lábios dele, observou a expressão dele mudar quando o sabor explodiu na língua. Céus, ele gemeu. Isso é criminoso. Bom. Perfeito. Ela puxou a colher de volta. Um pouco do molho ficou no canto da boca dele. Marina usou o polegar para limpar, devagar, deliberado. Então levou o polegar à própria boca, lambeu e o barulho que se seguiu denunciou o que ela tinha feito. O corpo inteiro de Lúcio ficou tenso. Marina. Sim. Você está me provocando. Estou. Ela se virou de volta para o fogão. Eles ficaram assim por um momento, ela cozinhando, ele abraçando ela, respirações sincronizadas. Sexta-feira de manhã. Eles estavam na biblioteca, Marina fingindo organizar livros, Lúcio em sua poltrona favorita. Posso te fazer uma pergunta? A voz dela quebrou o silêncio confortável. Sempre. Você ficou com alguém depois do acidente? Lúcio ficou tenso. Marina podia ver mesmo de costas. Não. 6 anos. 6 anos. Ele passou a mão pelos cabelos. No começo, eu estava em recuperação, reaprendendo tudo. Depois, eu tinha medo. Marina parou de organizar, virou-se para ele. Medo de quê? De pena. De que qualquer pessoa que se aproximasse de mim estivesse fazendo um favor. De caridade. Ele soltou uma risada amarga. De não conseguir ver as reações delas. De não saber se estavam sentindo pena ou nojo ou tédio. Marina atravessou a biblioteca, ajoelhou-se na frente da poltrona. Pegou as mãos dele. Olha para mim. Lúcio virou o rosto na direção dela, sempre esse gesto estranho de olhar sem ver. Eu não sinto pena de você. Nunca senti. Sabe o que eu sinto? O quê? Desejo. Tanto que às vezes dói. Admiração, porque você reconstrói a vida inteira e criou algo impressionante. Carinho, porque por baixo dessa armadura toda você é doce e engraçado. Ela beijou os nós dos dedos dele. E algo mais que ainda estou tentando entender. Mas definitivamente não é pena. Lúcio puxou-a para cima, para o colo dele. Marina foi sem resistência, enroscou os braços ao redor do pescoço dele. Eu quero você, ela sussurrou. Eu te quero tanto que assusta um pouco. Assusta? Porque eu nunca quis ninguém assim. Nunca me permiti querer. Sempre achei que ninguém me quereria de volta. Não de verdade. Não quando vissem as manchas, a cicatriz, as imperfeições. Lúcio traçou o rosto dela com os dedos, aquele gesto que se tornará tão familiar. Eu não vejo imperfeições. Eu vejo você. E você é a coisa mais linda que já toquei. Marina sentiu os olhos arderem. Como você faz isso? O quê? Dizer exatamente o que eu preciso ouvir. Porque é verdade. Ela o beijou. Longo, profundo, dizendo com ações o que palavras não conseguiam expressar. Era sexta, quase 16 horas. Marina estava guardando as coisas, pronta para ir embora, quando Lúcio apareceu na cozinha. Fica. Ela parou, virou-se. O quê? Fica hoje. Para jantar. Para ficar. Marina sentiu o coração acelerar. Em 10 semanas, eles tinham estabelecido uma rotina. Segunda a sexta, 8 horas às 16 horas. Beijos, toques, conversas intensas, mas sempre dentro desse limite temporal. Nunca além. Você tem certeza? Lúcio atravessou a cozinha, encontrou-a com a precisão de quem já memorizara cada passo. Pegou o rosto dela entre as mãos. Eu quero acordar amanhã e saber que você ainda está aqui.
Quero fazer café da manhã para você. Quero passar um dia inteiro sem ter que te deixar ir às 16 horas. Lúcio. Fica, por favor. Marina fechou os olhos, apoiou a testa na dele. Sim, eu fico. O sorriso foi lindo. Eles pediram comida tailandesa. Comeram sentados no chão da sala, encostados no sofá, pernas entrelaçadas. Conversaram por horas, sobre infância, sonhos, medos, esperanças. Lúcio contou sobre como era enxergar, sobre as cores que ainda lembrava vividamente nos sonhos. Marina descreveu coisas para ele, o pôr do sol visto da janela, a forma como a luz batia nos livros da biblioteca. E quando a noite avançou, eles foram para o quarto. Depois, deitados entrelaçados, Marina traçou padrões preguiçosos no peito dele. Marina. Sim. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ela parou de traçar padrões. O coração dela pulou uma batida. Acho. Não. Eu tenho certeza. Eu estou completamente apaixonado por você. Marina subiu, apoiou-se no cotovelo, olhou para o rosto dele. Os olhos verdes sem visão, mas tão expressivos. As marcas de beijos no pescoço. O cabelo bagunçado. Lindo. Eu também, ela confessou. Estou apaixonada por você. Completamente. Irremediavelmente. Assustadoramente. Lúcio sorriu, puxou-a para um beijo. Então somos dois idiotas apaixonados. Somos. Marina deitou a cabeça no peito dele, ouviu o coração dele batendo firme sob o ouvido. Ela nunca tinha sido tão feliz. Lúcio nunca tinha se sentido tão vivo. E por 3 meses perfeitos, eles existiram naquela bolha onde nada podia tocá-los. Até que algo tocou. Terça-feira. Semana 13. Dia 78 desde o primeiro beijo. Marina estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o telefone de Lúcio tocar no escritório. Não era incomum, ele recebia ligações de trabalho o tempo todo. Mas desta vez, algo era diferente. O silêncio que se seguiu era pesado demais. Ela secou as mãos, subiu as escadas. A porta do escritório estava entreaberta. Lúcio estava sentado à mesa, telefone na mão, completamente imóvel. Lúcio. Ela bateu levemente. Tudo bem. Ele se sobressaltou, como se tivesse esquecido onde estava. Marina. Sim. Não. Eu não sei. Ela entrou, fechou a porta, aproximou-se dele. O que aconteceu? Lúcio pousou o telefone na mesa com cuidado excessivo. As mãos dele tremiam. Era o Dr. Hoffman, de Zurique. Seu oftalmologista. Sim. Ele passou as mãos pelo rosto. Eles desenvolveram uma técnica nova, experimental, para casos como o meu. Marina sentiu algo gelado descer pela espinha. Técnica. Recuperação da visão. Não é garantido. Tem uns 40% de chance de funcionar. Pode restaurar até 80% da visão, talvez mais. Ele soltou uma risada sem humor. Ele quer que eu vá para Zurique. Para fazer a cirurgia. O mundo parou. Marina ficou ali, de pé, processando. Lúcio poderia ver novamente. Poderia ver. Ver o mundo. Ver cores. Ver ela. Isso é incrível, ela forçou as palavras. Lúcio, isso é uma chance de... Eu não sei se vou fazer. Ela piscou. O quê? Eu não sei, ele repetiu, e havia pânico real na voz agora. Marina, eu passei 6 anos aprendendo a viver assim. Construí uma vida inteira. Uma empresa. Eu me adaptei. E se a cirurgia der errado? E se for pior depois? E se... Ele parou abruptamente. Não terminou a frase, mas Marina sabia o que ele ia dizer. E se você me ver e não gostar do que vê, ela completou, voz estranhamente calma. Não. Não é isso. Marina, não. É exatamente isso. Ela deu um passo para trás. Você tem medo de me ver. De olhar para as manchas, para a cicatriz, para mim toda e perceber que talvez eu não seja o que você imaginou. Isso é ridículo. Lúcio se levantou, quase derrubando a cadeira.
Eu não me importo com manchas ou cicatrizes. Eu te amo. Como você pode ter certeza? Marina perguntou, e sua voz tremeu, quando nunca me viu. O silêncio caiu como chumbo. Lúcio abriu a boca, fechou. Não tinha resposta para aquilo. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você precisa me desculpar. Eu preciso terminar o almoço. Marina, espera. Mas ela já estava saindo, descendo as escadas, refugiando-se na cozinha onde podia fingir que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Os próximos 2 dias foram tortura. Lúcio não mencionou a ligação novamente. Marina fingiu que também não estava pensando nisso. Eles mantiveram as aparências, beijos de bom dia, toques casuais, conversas superficiais sobre o dia. Mas a tensão estava ali, grossa e sufocante, crescendo a cada hora que passava. Quinta-feira à tarde, Marina não aguentou mais. Você decidiu? A pergunta saiu abrupta enquanto ela lavava a louça do almoço. Lúcio, sentado à mesa com o laptop, ficou tenso. Sobre. Não finge. Sobre a cirurgia. Silêncio longo. Depois, eu queria conversar com você primeiro. Comigo? Por quê? Marina desligou a torneira, virou-se. Por que você está aqui? Por que você é parte da minha vida agora? Por quê? Ele hesitou. Porque se eu fizer isso, se der certo, a primeira coisa que eu quero ver quando abrir os olhos é você. Marina sentiu o coração apertar dolorosamente. Lúcio. Quero olhar para você. Quero ver seu sorriso, não só sentir. Quero ver seus olhos quando você ri. Quero ver o jeito que você morde o lábio quando está concentrada. Quero ver tudo. E se você não gostar? A pergunta saiu em um sussurro quebrado. Do que ver? Lúcio se levantou, caminhou até ela com a precisão de quem já memorizara cada passo. Parou na frente dela, pegou o rosto dela entre as mãos. Marina Vilela. Eu te amo. Amo seu cheiro. Amo sua voz rouca que faz minha espinha arrepiar. Amo o jeito que você ri. Amo como você me desafia. Amo a textura da sua pele sob meus dedos. Amo tudo que consigo sentir de você. Mas você não me viu. E você acha que isso vai mudar alguma coisa? Ele traçou as manchas no pescoço dela, a cicatriz no braço. Acha que vou olhar para você e de repente não sentir mais nada? Que 6 anos de cegueira significam que não sei reconhecer beleza? Marina soluçou, as lágrimas finalmente escapando. Eu tenho medo, ela confessou. Tenho medo de você olhar para mim e perceber que pode ter melhor. Que existem milhares de mulheres mais bonitas, sem manchas, sem cicatrizes, sem... Para! Lúcio a puxou para um abraço. Para com isso. Você acha que beleza está só no que os olhos veem? Que se eu recuperar a visão de repente vou esquecer de tudo que construímos? Marina se agarrou a ele, enterrou o rosto no peito dele. Você não sabe. Você não viu como as pessoas olham. Como sempre olharam. Com pena. Com curiosidade. Com nojo às vezes. Então elas são cegas de verdade, Lúcio disse ferozmente. Porque não enxergam o que eu sinto toda vez que você está perto. Ele se afastou o suficiente para segurar o rosto dela novamente, apontou os olhos vazios para onde sabia que estava o rosto dela. E você quer saber a verdade? Eu também estou apavorado. Marina piscou. Do quê? E se eu ver você e não conseguir traduzir em visual o que sinto? E se meus olhos não fizerem justiça ao que meu coração já sabe? E se a imagem não corresponder ao sentimento e de alguma forma estragar o que temos? Lúcio. Mas sabe o que eu percebi? Ele sorriu tristemente. Eu quero correr esse risco. Porque quero passar o resto da vida olhando nos seus olhos quando digo que te amo. Marina fechou os olhos, deixou as lágrimas caírem livremente. Você vai fazer a cirurgia. Vou. Se você ficar comigo. Se você prometer que vai estar lá quando eu abrir os olhos. Eu prometo, ela sussurrou. Eu prometo mesmo estando morrendo de medo. Então somos 2. Eles ficaram abraçados na cozinha por longos minutos, 2 apaixonados enfrentando um futuro incerto. Quando?
Marina finalmente perguntou. 3 semanas. Dr. Hoffman pode me encaixar daqui a 3 semanas. Então temos 3 semanas. Temos. Marina se afastou, enxugou as lágrimas, olhou para ele. Lindo, mesmo sem enxergá-la de volta. Especialmente sem enxergá-la de volta. Vamos aproveitar cada segundo, ela disse, pegando a mão dele. Cada segundo, ele concordou. Mas ambos sabiam, em 3 semanas, tudo poderia mudar. E não havia absolutamente nada que pudessem fazer além de confiar que o que sentiam era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Até mesmo a visão. As 3 semanas passaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Lúcio marcou a cirurgia. Comprou passagens para Zurique. Organizou a empresa para se ausentar por 1 mês. Arrumou tudo com a precisão militar que sempre caracterizou sua vida. Marina estava se despedaçando por dentro. Ela tentou esconder. Tentou ser forte. Mas conforme os dias passavam, o medo crescia como tumor, invadindo cada pensamento, cada respiro. Faltando 5 dias para a viagem, ela explodiu. Era sexta-feira à noite. Eles estavam no quarto. Marina oficialmente havia se mudado para a mansão 2 semanas atrás, uma progressão natural que nenhum dos dois questionou. Lúcio estava guardando roupas na mala. Marina estava sentada na cama, observando em silêncio. Você está muito quieta, Lúcio comentou. Desde ontem. Estou pensando em. Marina não respondeu imediatamente. Então, como uma represa se rompendo, você não me viu. Lúcio parou de dobrar a camisa. O quê? Você não me viu. Ela se levantou da cama, voz subindo. Não viu as manchas espalhadas pelo pescoço e pelos ombros. Não viu que são feias, são estranhas, fazem as pessoas olharem torto. Marina. Não viu a cicatriz. Não viu que é grande, que é rosa e branca e puxada. Não viu que eu não sou modelo nenhuma, que sou apenas eu. As lágrimas já escorriam. Você criou uma imagem perfeita na cabeça e a realidade vai ser uma decepção enorme. Você acha mesmo que eu me importo com isso? Lúcio largou a mala, virou-se na direção dela. Eu não sei. Marina gritou. Como você pode saber se nunca viu? Como pode ter certeza que não vai olhar para mim e pensar droga, eu imaginei diferente? Lúcio deu um passo em direção a ela. Marina recuou. Não. Você não entende. Você nunca vai entender o que é ser olhada com nojo. Com pena. Com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm quando veem algo diferente. Então me faz entender, Lúcio implorou. Eu fui rejeitada. A confissão rasgou a garganta dela. Várias vezes. Por causa disso. Caras que pareciam interessados até me verem de perto. Até a luz bater direito e eles verem as manchas. Até eu tirar casaco e eles verem a cicatriz. Marina passou as mãos pelo rosto, limpando lágrimas que não paravam de cair. Um cara uma vez disse que eu seria bonita se não fosse por isso. Apontou para o pescoço. Como se eu tivesse escolha. Como se eu pudesse simplesmente apagar. Marina. Com você era diferente, ela soluçou. Com você eu era só eu. Minha voz. Meu toque. Meu cheiro. Minhas palavras. Você me amava sem me ver e isso era perfeito. Era seguro. E você acha que ver vai mudar isso? Eu não sei. Ela pressionou as mãos contra o peito, como se pudesse segurar o coração despedaçando. E esse não saber está me matando. Porque eu te amo tanto, Lúcio. Te amo tanto que a ideia de você olhar para mim e sentir decepção, pena, qualquer coisa menos o que sente agora, não consigo suportar. Lúcio fechou a distância entre eles em 2 passos. Marina tentou se afastar, mas ele foi mais rápido, segurou os braços dela com firmeza. Escuta. Me escuta agora. A voz dele era firme, mas tremia de emoção. Marina. Eu vou fazer essa cirurgia. Eu sei. Me deixa terminar. Ele puxou-a mais perto, segurou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade da voz. Vou fazer porque quero olhar nos seus olhos quando disser que te amo. Lúcio.
Quero ver seu sorriso quando você ri das minhas piadas ruins. Quero ver a expressão do seu rosto quando você está lendo. Quero ver como você morde o lábio quando está nervosa. Quero ver você, Marina. Toda você. As lágrimas dela molhavam as mãos dele. Quero ver as manchas que você acha feias e que vou achar lindas porque fazem parte de você. Quero traçar a cicatriz com os olhos, não só com os dedos. Quero ver a mulher que me fez querer viver de novo. E se você se arrepender? Marina soluçou. E se olhar para mim e perceber que pode ter alguém melhor? Alguém sem marcas. Sem. Então eu fecho os olhos, Lúcio a interrompeu, voz firme como rocha, e te amo exatamente do jeito que sempre amei. Porque Marina, você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Você me fez sentir coisas que achei que nunca mais sentiria. Você me tocou com uma intimidade que vai além do físico. Ele encostou a testa na dela, respiração misturada. Você acha que visão vai mudar o fato de que meu coração dispara quando ouço sua voz? Que minha pele arrepia quando você me toca? Que eu sorrio feito idiota quando cheiro jasmim porque me lembra de você? Mas não tem mais. Se tudo der errado, se a cirurgia não funcionar, se eu continuar cego para sempre, está tudo bem. Porque eu já tenho você. Mas se der certo. Ele sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos vazios. Se der certo, eu quero a primeira coisa que vejo em 6 anos seja o rosto da mulher que amo. Marina desmoronou. Soluços sacudiram o corpo dela, e Lúcio a puxou para um abraço apertado, acolhedor. Eu tenho tanto medo, ela confessou contra o peito dele. De te perder. De não ser suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando juntos, enfrentando juntos o medo que ameaçava destruí-los. Quando Marina finalmente conseguiu se acalmar, ela se afastou o suficiente para olhar para ele. Mesmo sem enxergá-la de volta, Lúcio estava tão bonito com o rosto molhado de lágrimas, tão vulnerável, tão real. Eu vou estar lá, ela prometeu. Quando você abrir os olhos. Vou estar bem na sua frente. Mesmo morrendo de medo. Eu também estou morrendo de medo, ele confessou. Mas vamos enfrentar isso juntos. Juntos. Eles se beijaram. Salgado de lágrimas, desesperado, mas também esperançoso. Um beijo de promessa, de compromisso, de amor que não dependia de olhos para existir. Naquela noite, eles fizeram amor lentamente, memorizando cada toque, cada som, cada sensação. Marina descreveu cada movimento dela, pintou imagens com palavras para ele. Lúcio explorou cada centímetro dela como se fosse a última vez. E quando finalmente adormeceram, entrelaçados, o medo ainda estava lá. Mas também estava a esperança. Porque no fim, eles tinham algo maior que medo. Eles tinham amor. E teriam que confiar que isso seria suficiente. Zurique era fria em novembro. Marina puxou o casaco mais apertado enquanto olhava pela janela do quarto de hotel. 3 dias desde que haviam chegado. 2 dias desde a cirurgia. 1 dia desde que tiraram as primeiras bandagens. E hoje eram as bandagens finais. Ela olhou para Lúcio, ainda dormindo na cama. Ele estava mais calmo desde a cirurgia, os médicos haviam lhe dado calmantes que o mantinham relaxado. Mas Marina sabia que por baixo, ele estava tão aterrorizado quanto ela. A cirurgia tinha sido um sucesso técnico. O Dr. Hoffman foi claro, conseguimos restaurar aproximadamente 60% da função visual. Não será perfeito. Tudo ficará levemente embaçado, como olhar através de vidro fosco. Mas você verá formas, cores, luz. Verá rostos, ainda que não todos os detalhes. 60% era mais do que Lúcio tinha em 6 anos. Era um milagre. Mas Marina estava apavorada. Você está acordada há quanto tempo? A voz de Lúcio, rouca de sono, quebrou o silêncio. Algumas horas. Marina voltou para a cama, deitou-se ao lado dele. Não consegui dormir. Nervosa. Aterrorizada. Não adiantava mentir. E você? Também. Ele tateou até encontrar a mão dela, entrelaçou os dedos. Mas pronto para isso. Preciso ver você, Marina. Preciso muito.
Ela apertou a mão dele, tentou controlar as lágrimas que ameaçavam. Algumas horas agora. Dr. Hoffman disse 10 horas. Algumas horas, Lúcio repetiu. E então tudo muda. Ou tudo continua igual, Marina ofereceu. Só que, com você vendo. Ele sorriu, otimista. Tentando ser. Eles ficaram deitados em silêncio, mãos entrelaçadas, cada um perdido nos próprios medos e esperanças. 10 horas em ponto. Hospital Universitário de Zurique. Quarto 304. Marina estava sentada na cadeira ao lado da cama de hospital. Lúcio estava sentado na cama, ainda com bandagens grossas cobrindo os olhos. Dr. Hoffman e 2 enfermeiras estavam presentes. Pronto, senhor Valente? O médico perguntou em inglês com sotaque alemão. Pronto, Lúcio mentiu. Sua mão procurou a de Marina, apertou com força. Vou remover as bandagens agora. Mantenha os olhos fechados embaixo até eu avisar. Quando abrir, faça devagar. A luz vai ser intensa no início. Levará alguns minutos para ajustar. Entendido. Marina observou enquanto o Dr. Hoffman cuidadosamente removia camada após camada de gaze. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza que todos na sala podiam ouvir. A última camada saiu. Os olhos de Lúcio estavam fechados, mas livres. Sem bandagens. Sem barreiras. Agora, senhor Valente, abra devagar. Marina prendeu a respiração. Lúcio abriu os olhos. E pela primeira vez em 6 anos, havia luz. Ele piscou. 1 vez. 2. 3. A mão apertou a de Marina com força dolorosa. Eu. A voz dele saiu estrangulada. Eu estou vendo. Está embaçado, mas eu estou. Céus, eu estou vendo. Ótimo, Dr. Hoffman sorriu. Isso é esperado. A visão vai melhorar nas próximas semanas. O que você consegue ver agora? Luz. Formas. Cores. Lúcio olhou ao redor do quarto, maravilhado. Tudo está borrado. Como se eu estivesse embaixo d'água. Mas eu vejo. Marina estava congelada na cadeira, coração na garganta. Então Lúcio virou a cabeça na direção dela. E a viu. Ela estava de pé agora, sem perceber quando tinha se levantado. Roupa simples, calça jeans, blusa branca. Cabelo solto em ondas castanhas. Sem maquiagem. Completamente exposta. Lúcio piscou várias vezes, como se tentando focar. Ela viu os olhos verdes. Deus, aqueles olhos verdes que agora viam, se movendo sobre ela. Rosto. Cabelo. Pescoço. Todo o caminho de volta ao rosto. Você. Ele começou. Marina sentiu as lágrimas descerem. Eu sei que não é. Você é linda. O mundo parou. Marina soluçou. Você nem está vendo direito. Eu vejo o suficiente. Lúcio estendeu a mão, trêmula. Marina se aproximou, pegou. Vejo olhos castanhos. Grandes. Bonitos. Vejo cabelo em ondas. Vejo. Ele tocou o pescoço dela com a mão livre. Vejo a mancha aqui, mais clara. É feio, eu sei. É lindo. Ele traçou com o dedo. É parte de você. É suave, é diferente, é você. Lúcio. Marina mal conseguia falar através dos soluços. Mesmo se eu não pudesse ver nada, ele puxou-a para mais perto. Mesmo se a cirurgia tivesse falhado completamente, você ainda seria a mulher mais linda que já conheci. Dr. Hoffman discretamente sinalizou para as enfermeiras. Eles saíram do quarto, dando privacidade ao casal. Marina se inclinou, apoiou a testa na de Lúcio. Ele a puxou para a cama, abraçou-a com força. Você consegue ver meus olhos? Ela perguntou. Vejo. Embaçados, mas vejo. Castanhos. Cheios de lágrimas. Ele sorriu. Lindos. Você consegue ver quando eu faço isso? Ela sorriu através das lágrimas. Vejo seu sorriso. A voz dele estava embargada agora também. Vejo e é. Marina, você é tão bonita. Ela riu e chorou ao mesmo tempo,
Beijou-o com toda a emoção que estava transbordando. Quando se separaram, Lúcio segurou o rosto dela entre as mãos, olhou, realmente olhou, para ela. Eu te amo. Cada palavra foi dita enquanto ele a encarava, olhos nos olhos. Te amo, Marina Vilela. Te amo com os olhos fechados. Te amo com os olhos abertos. Te amo de qualquer jeito. Eu te amo também, ela sussurrou. Tanto, tanto. Eles ficaram assim por longos minutos, simplesmente olhando um para o outro. Lúcio memorizando cada detalhe que conseguia ver. Marina lentamente soltando o medo que a consumira. Você sabe o que é engraçado? Lúcio finalmente disse. O quê? Eu passei 6 anos imaginando rostos. Criando imagens na mente. E você? Ele traçou o contorno do rosto dela. Você é mais linda do que qualquer coisa que imaginei. Mentiroso, ela acusou sem calor. Verdade. Ele beijou-a novamente. Pura verdade. Marina deitou a cabeça no ombro dele, deixou as últimas lágrimas caírem. Lágrimas de alívio. De alegria. De amor. Lúcio podia ver. Não perfeitamente, mas o suficiente. E ele a achava linda. Imperfeições, manchas, cicatrizes e tudo. Pela primeira vez na vida, Marina se sentiu completamente, totalmente, perfeitamente amada. Exatamente como era. Marina acordou com luz do sol atravessando as cortinas do quarto. 6 meses desde Zurique. A visão de Lúcio havia melhorado, agora estava em torno de 85%, segundo o Dr. Hoffman. Ainda não era 100%, algumas coisas permaneciam levemente desfocadas, especialmente a distância. Mas ele conseguia ler com lentes especiais, trabalhar, viver normalmente. E mais importante, ele conseguia ver Marina. Ela se virou na cama. Lúcio estava acordado, apoiado no cotovelo, observando-a. Você está me encarando de novo, ela murmurou, sonolenta. Estou. Ele sorriu, sem nenhuma vergonha. Porque você é a coisa mais bonita que já vi. Marina revirou os olhos, mas sorriu. Você diz isso todo dia. E é verdade todo dia. Ela se espreguiçou, o lençol escorregando. Lúcio acompanhou o movimento com os olhos, e Marina não perdeu o interesse que acendeu ali. Muita coisa havia mudado em 6 meses. Marina não era mais oficialmente a empregada. Essa farsa tinha acabado logo após Zurique. Agora ela morava permanentemente na mansão. Tinha terminado a pós-graduação e conseguido emprego como editora em uma pequena editora especializada em audiobooks. Ironicamente, acabou trabalhando em parceria com a empresa de Lúcio em alguns projetos. A vida dele se entrelaçou de formas que iam muito além de patrão e empregada, muito além até de namorados. Eles eram parceiros. Em tudo. Que horas são? Marina perguntou. 8:30. Ela sorriu, aproximou-se dele. Lúcio a puxou para mais perto, beijou-a lentamente. Mesmo depois de 6 meses, ele ainda explorava com mãos tanto quanto com olhos. Alguns hábitos não se perdiam. E Marina não reclamava. Sabe o que descobri? Ela murmurou contra os lábios dele. Mesmo depois de você poder me ver. Marina empurrou-o de volta na cama, subiu em cima dele com um sorriso malicioso. Eu ainda tenho o controle. Lúcio riu, mãos encontrando a cintura dela. Você sempre teve o controle. É bom você lembrar disso. Ela se inclinou, beijou-o mais profundamente. O que se seguiu foi íntimo, apaixonado, perfeito. Eles faziam amor como quem tinha todo o tempo do mundo, porque tinham. Lúcio podia vê-la agora, mas ainda fechava os olhos às vezes, confiando nos outros sentidos como sempre fizera. Marina ainda comandava, mas ele oferecia desafio suficiente para manter as coisas interessantes. Era equilíbrio. Era paixão. Era amor. Depois, deitados entrelaçados, suados e satisfeitos, Lúcio traçava padrões preguiçosos na pele dela. Você sabe que vejo suas cicatrizes agora, né? Ele disse de repente. Marina ficou tensa. Mesmo depois de tudo, ainda havia aquela pontada de insegurança. Eu sei. Lúcio traçou a cicatriz de queimadura no braço dela com o dedo, devagar. Sabe o que penso quando vejo? O quê?
Ela mal queria saber a resposta. Que você sobreviveu. Que é forte. Ele beijou a cicatriz. Que cada marca conta uma história de como você chegou até mim. Marina sentiu os olhos arderem. Lúcio. E que sou o homem mais sortudo do mundo. Ele subiu, apoiou-se no cotovelo, olhou diretamente nos olhos dela. Porque essa mulher incrível, forte, linda, que poderia ter qualquer um, escolheu ficar comigo. Você não me deu muita escolha, ela brincou, limpando uma lágrima rebelde. Me seduziu com toda aquela coisa de patrão misterioso e distante. Eu te seduzi. Ele riu. Marina, você entrou na minha casa com cheiro de jasmim e aquela voz rouca e me destruiu sistematicamente. Eu nunca tive chance. Também é verdade. Ela sorriu, puxou-o para um beijo. Você era vítima fácil. Era, ele concordou contra os lábios dela. Sou. Sempre serei quando se trata de você. Marina o abraçou, deitou a cabeça no peito dele, ouviu o coração batendo firme. Eu te amo. Tanto. Eu te amo também. Mais do que palavras podem dizer. Ficaram assim por um tempo, simplesmente existindo juntos. Então Marina teve uma ideia. Fecha os olhos, ela instruiu. Lúcio franziu a testa. Por quê? Confia em mim. Ele fechou os olhos. Marina começou a traçar padrões na pele dele, rosto, pescoço, ombros. Leve, provocante, da forma que sabia que ele adorava. O que você está fazendo? A voz dele já estava rouca. Te lembrando, ela sussurrou, lábios próximos ao ouvido dele, que mesmo que você possa me ver agora, você ainda fica completamente à mercê quando usa os outros sentidos. Ela mordeu de leve o lóbulo da orelha dele, e sentiu o corpo inteiro dele responder. Marina. Era metade advertência, metade súplica. Ainda sou eu quem manda, Lúcio Valente. Ela beijou o pescoço dele, marcou de leve. Não esquece disso. Como se eu pudesse, ele murmurou, mãos já procurando por ela novamente. Marina sorriu contra a pele dele. Bom. O resto da manhã se perdeu em toques, beijos, sussurros. No fim, não era sobre ver ou não ver. Era sobre sentir. E eles sentiam tudo. E essa foi a história de Marina e Lúcio, dois corações que aprenderam que o amor verdadeiro não precisa de olhos para enxergar, só precisa de coragem para ser visto. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova. Me conta nos comentários, você acredita que é possível amar alguém completamente sem ver? Qual sua parte favorita dessa história? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que imperfeições são o que nos tornam únicos e amáveis. A gente se vê na próxima história. Até lá, lembra, você é suficiente. Exatamente como é.